dia, então. Nós estamos aqui na gravação do dia D de 2023, no nosso canteiro experimental, onde a gente faz uma espécie de causa e efeito entre adubação e produção, né? E a gente vem nesses últimos 2 ou 3 anos, nós estávamos cortando as palmas, preservando as primárias, né? As primárias é aquela que tem a planta-mãe que está no chão, e logo acima da planta-mãe vem as folhas, digamos, que em cacto chama cladódio, né? Os cladódios de primeira ordem, né? As folhas primárias, digamos assim. Então a gente está fazendo um corte suplementar para deixar a altura das plantas a 30 centímetros. E porque no corte mecânico o trator vai numa linha cortando, e quem recebe a palma entra na linha cortada. Então, essa entrada do trator será por cima das plantas cortadas, e tem essa parte de engates e tudo do trator, que a gente vai ter que respeitar a necessidade da mecanização. Então, esse ano, a gente vai fazer um corte a 30 centímetros nas 3 linhas que nós temos aqui. E vamos aguardar digamos assim, as colhedoras estão próximas de se apresentarem no mercado, e então a gente no futuro pode subir um pouco ou descer um pouco mais. A mecanização é que precisa definir. Então a gente achou por bem fazer esse repasse no corte aqui. Obrigado, então. São 5 horas da tarde do sábado, dia 8 de julho. E a produção do debate sobre a palma forrageira desse dia de 2023 vai ter um formato um pouco diferente, né? Não vai ter debate ao vivo lá. A gente preparou os dados e a gente vai mostrar uma sequência de informações sobre ela. Então, assim, eu preparei essa tela inicial aqui já para mostrar um grande contraste de uma palma bem nutrida, né? Aparentemente bem nutrida, muito perto de palmas, digamos assim, que tiveram acesso à mesma luz, à mesma água, o mesmo CO2, e possui desempenhos muito diferentes, né? Então isso a gente está vivendo no experimento que a Carnaúba tem, que a Fazenda Carnaúba vem mostrando nos dia D, na Fazenda Bonito. Então, eu vou abrir aqui essa primeira
essa primeira planilha, que é o dia D 2023. Bom, essa planilha a gente vem acompanhando há algum tempo e a gente se esforçou a memória para saber que entre 2014 e 2015 foi uma retomada dos palmais da Fazenda Carnaúba, porque nós perdemos os canteiros de produção de palma gigante por causa da cochonilha, né? Então montou-se aquele primeiro palmal lá no Bonito e eles vinham produzindo alguns dados aqui de 14, 15 e 16. Mas não houve registro escrito. Então a gente está considerando as produções com memória de 2017 para cá. Então, eles vinham colhendo. Aquele talhão lá tem uma fertilidade nativa muito boa. Mas eles vinham usando um tipo de adubação que não era a perfeitamente aceita para a palma forrageira, pelo menos pelos estudos que eu venho desenvolvendo, né, com eles, né? Mas o que a gente vê aqui é que no ano de 2020 houve uma inflexão na produção, que na minha opinião foi que você vai produzindo e retirando, até que os estoques nativos sejam comprometidos, né? Então, em 2020, a gente tomou algumas recomendações, né? A recomendação foi que na linha principal a gente partisse ela em duas linhas. A linha principal A e a linha principal B. Então a gente fez a primeira correção de calcário aqui, calcário dolomítico, na linha principal A. E deixamos as demais sem o tratamento de calcário dolomítico. Eu queria lembrar que aqui em 2020 houve também um problema com preais, né? Roendo, o corte era muito baixo e roeu as brotações novas do palmal. Então a gente aguardou um ano e em 2021 a gente sugeriu então que a gente preservasse o corte, preservar as primárias, né? Você vê a palma que está no chão, é a palma mãe, né? E depois vem as de primeira ordem ou primárias, né? Então a gente disse, deixa as primárias e vamos cortar a partir das secundárias, né? A partir das primárias, né? E houve a correção agora perfeita de todos os adubos. Então, a partir daí a gente começou a botar o boro, que os meninos não botavam, botar o calcário em dosagens apropriadas,
que não era feito, corrigiu o potássio, que não era feito, e manteve o fósforo, né? E a partir daí, os palmares vêm, se a gente olhar direitinho, a linha principal A vem, digamos assim, se recuperando, né? E a linha principal B, com certo atraso, também, todas vêm se recuperando, né? A linha 2 era uma linha junto da linha principal, que também acusou o problema de inflexão na produção. E a gente aproveitou uma linha ao lado, que não foi cortada há um ano, para a gente testar e evoluir no conhecimento do corte bianual da palma. Então, nessa planilha aqui, esses números verdes aqui são a conformação do palmal. Eles têm 1,45, ele tem em média 1,45 entre eixos das fileiras duplas. Então, na verdade, eles têm 68,97 linhas em 1 hectare, ou a mesma coisa de 6.896,55 metros por hectare, né? Muito bem, então eu vou aqui fazer alguns trabalhos. Sim, outra coisa que a gente pediu uma certa correção e uma reinterpretação era que a gente botava aqui os milímetros anualmente no calendário normal, de janeiro a dezembro. Mas, se a gente olhar direito, o dia D é sempre em julho. E aí, então, a gente pediu na tabela que a gente partisse, quer dizer, do 1º/7/2011 a 30/6/2012, que a gente sempre fizesse o ano do palmal ser de 1º/7 a 30 de junho do ano seguinte. Então, Carolina fez essa correção e a gente botou aqui desde o 2012, que foi quando começou o primeiro dia D, né? Então a gente, se bem que esse aqui, ó, em 2012, 2013, foi onde perdemos os palmares os canteiros de gigante, né? 2014, 2015, houve os plantios de orelha de elefante mexicano. E eles registraram aqui alguma produção, mas ele teve publicação, teve ações nos dia Ds aqui, mas sem registro escrito, né? Pois bom, então o primeiro registro escrito e conferido foi aqui em 2017. Eu botei aqui umas médias, mas eu vou apagar e eu quero fazer agora com todo mundo, certo? Então aqui nós temos exatamente 12 anos, né? 12 anos. Muito bem, então aqui eu vou entrar aqui na função e pedir a média, certo? Desses 12 anos. Então dá mais ou menos 505 milímetros, que é um número que a gente acompanha há muito tempo aqui, que o pessoal de Manelito
acompanha há muito tempo, né? Mas a média das colheitas, mesmo da linha principal, mesmo com o problema de colher 132 toneladas em um ano, e a gente vê que essa colheita foi num ano muito bom de chuva, quase 800 milímetros, mas se você puxar a média aqui, ela vai dar, não é de 12 anos, é uma média de 7 anos, vai dar 459 toneladas. O que eu diria que são nossos planejamentos desde quando viemos do México, em 1994. Quando a gente veio do México nessa data, eu diria assim que a gente veio com a notícia que a palma era capaz de fazer 450 toneladas, acima de 400 toneladas por hectare por ano, não é? E o que a gente também pensava é que se fosse um cultivo ano sim, ano não, era provável que ela desse o dobro disso, não é? Então eu vou fazer aqui a média de 3 anos dessa linha que ficou como testemunha da linha principal A, que ela não foi acodida com o calcário no primeiro ano, e também a linha que ficou ao lado da linha principal, que a gente chama linha 2, que também apresentou problema de produtividade no ano de 2021, né? E a gente fez também aqui uma espécie de média bianual de 894 toneladas. Então, essas médias que estão aqui na planilha mostra que é possível a gente pensar é possível a gente pensar que a palma forrageira seja capaz de fazer isso no Nordeste brasileiro, não é? Ela tem umas características muito especializadas na convivência com o ambiente semiárido, que a gente já explicou mais de uma vez aqui nos dia a dia, né? Mas o que a gente vem mostrando nos dia a dia é que, aparentemente, como a gente vê na foto da área de trabalho que eu tenho, aparentemente, o fator mais preponderante da produtividade da palma não seja a água, seja os nutrientes, né? Então eu aqui na planilha, eu já tinha calculado, mas eu quero calcular aqui na frente de todos, é que a gente pode fazer um número de Pearson, né? O número de Pearson correlaciona duas matrizes, né? E aqui eu queria correlacionar essa pluviosidade com a matriz 2, essa produtividade. Quando a gente pede isso, o número é negativo e acima de 0,3.
O que é que o número negativo diz? É que as matrizes são inversamente proporcionais, né? Quer dizer que esses números denotam que quanto mais choveu, menos produziu. Mas eu queria transformar esse número no seguinte número. A eficiência hídrica da palma é tão grande que o que ela está nos dizendo aí é que ela pode fazer, digamos, produções digamos assim, com pequena pluviosidade. Quer dizer, isso que a gente vem desconfiando, que a palma não possui a água como principal fator de crescimento. A água é naturalmente mandada por Deus, né? Se eu fizer o número de Pearson aqui no anual, no bianual, porque você veja, o bianual a gente tem que somar essas duas pluviosidades para 522 toneladas e essas duas pluviosidades para 1266 que colhemos agora. E essa pluviosidade de 1266, a produção por hectare, toneladas, né? É menor do que a que produziu em 522. Só que em 522 teve mais água, mas teve menos nutrientes, né? Então, se a gente puxar um número de piso para qualquer correlação com qualquer produção dessa, vem dando um número negativo, né? Inversamente proporcional. Então aqui eu vou puxar novamente o número de Pearson. A primeira matriz seria essa pluviosidade e a segunda matriz é pouco, né? Poucos dados, 3 só, né? Mas ela também aumenta a significância e dá negativo. Se eu puxar essa da linha ao lado da linha principal, Pearson, primeira matriz, essa pluviosidade, segunda matriz, essa produtividade. Aumenta ainda mais, não é? Porque no pico do problema de nutrição choveu muito bem, né? Muito bem, e se a gente puxar aqui esse Pearson, a primeira matriz, essa daqui, e a segunda matriz, essa daqui. Não há problema se está vago aqui, né? Ele desconsidera esse aqui. Aí quando a gente faz isso, dá com muita certeza que a água, que a produção foi muito maior com menos água, né? Então, essa é a planilha organizada para que a gente possa receber os outros dias deles. A gente fará sempre a média. E esse ano a gente teve um corte a 30 centímetros para esperar já a colheita mecânica, né? A gente estava preservando as primárias e esse ano, quando a gente cortou preservando as primárias, ficou mais alto. As primárias vinham evoluindo muito esses anos. E então a gente teve que baixar um pouco, porque ali vai passar carretas, né?
por cima da palma colhida, né? Quando chegar o... Então a gente fez um primeiro corte de 30 centímetros exploratório, porque a gente ficou muito bem impressionado aqui com o corte preservando as primárias, né? Bom, além de tudo isso, eu queria, eu também deixei aqui, isso aqui nós vamos mesclar e centralizar e botar aqui. Isso aqui é 2023, certo? Mas todo ano a gente vai dar a colheita em quilo dentro do canteiro, não é? Esse canteiro eram todas as linhas do canteiro tinham 10 metros, mas a linha A e a B a gente partiu para saber exatamente o efeito, né? Então eu diria que a linha principal a gente colheu 73 quilos por metro, e essa daqui, esses 73 quilos multiplicado por esses metros que um hectare tem, estima uma produção de 500 toneladas. Praticamente 504, mas a gente anotou, tá vendo aqui, 503. Do mesmo modo, a linha B, que ainda não ainda não igualou, não é? Ainda não igualou com a linha principal A, mas já voltou a uma coisa feita 418 toneladas. A linha encostada na linha principal A e B, né, também, já está falando em 553. E a nossa bianual a gente colheu 183,702 gramas por metro. Isso aqui eu vou guardar todo ano para também orientar o pessoal da máquina colhedora, porque a gente vem dizendo que você vai colher 70, 80 quilos por metro, linha dupla, né? E para eles calcularem bem as forças e etc e tal, certo? E aqui eu ainda gostaria de mostrar, de fazer aqui mesmo na planilha algum gráfico, né? Então, se você pegar esse gráfico aqui, inserir, fazer um gráfico desse, tá vendo? 7 anos. Você botar aqui uma linha de tendência um pouco troncha, né? Mas você vê claramente que houve uma tendência de baixa, e essa baixa não foi de pluviosidade, né? Não tem correlação com a pluviosidade, mas tem muito a recuperação por causa da correção da fertilidade, né? Que não estava sendo aportada. Isso aqui é a linha principal A. Como a linha principal foi partida de A para B, eu acho que a gente pode fazer isso aqui, né? E a gente pode fazer este gráfico aqui. Perdão. Inserir. Então você vê que no 5º ano foi um desastre, né?
Mas se você botar uma linha de tendência e pedir uma coisa curva, ela também mostra que já está aí passando das 300 toneladas. Quer dizer, mais lenta, né? Porque demorou mais a entrar os adubos, né? Mas o que me traz uma certa confiança é que as lesões de gema e as lesões não, a falta de produção por falta de nutriente é reversível, né? A gente pode ir acelerando, né? Você pode pegar um palmal em dificuldade e ir acelerando a produção para chegar nesses níveis de 70, 80 quilos por metro de suco duplo por ano, né? Ou 160, pouco mais, como deu aqui, 180 quilos por de 2 em 2 anos. E isso parece, essa planilha vai sendo enriquecida a cada ano e a cada dia D. Nós vamos seguir com os tratos perfeitos, pelo menos naqueles canteiros experimentais, né? Mas o que está aparecendo é que a palma até um ano, a palma com 2 anos, parece que ela tem algum ganho no crescimento. E eu fico pensando que a gente deixou um corte mais alto para isso, para antecipar uma espécie de lag time, né, que se chama. Isso a gente vê muito em crescimento bacteriano, né? É que, vamos supor, você tem uma célula, passa para 2 células. 2 células passa para 4, 4 para 8, certo? Mas isso em peso, praticamente a gente não consegue ver, né? Mas chega a um ponto que dá um crescimento logarítmico, né? E me parece que esse crescimento logarítmico é acima do primeiro ano. É uma técnica para a gente ir estudando, com certeza ir estudando para ver se isso realmente tem sentido. Porque os dados que a gente tem aqui do último ano, a linha bianual é maior do que 2 vezes a linha anual, né? E isso a gente precisa seguir pensando. Eu criei uma imagem na minha cabeça que assim, a palma cresce em V, né? Então parece que o primeiro ano ela faz 40% e no segundo ela faz 60% do crescimento, sabe? Porque parece que ela vai ficando com mais oportunidade de crescimento vegetativo. Eu não estou garantindo isso, mas eu estou garantindo que nós vamos estudar isso por muito mais tempo, né? Então, isso aqui foi o que a gente preparou para esse ano, do dia D, mas eu queria mostrar umas outras coisas. Eu vou sair
dessa planilha agora para falar é que eu vou encher a tela. Esse trabalho aqui é um trabalho feito no município de Itaperuá. Um levantamento é Franklin Gomes Correia e Gabriel Silva Moraes e orientadores. Tá aí o site para quem quiser, mas é de 1996 até 2012. Eles fizeram assim, os meses aqui, né? E o ano aqui. Então a média da gente aqui foi 622. Agora você veja que 2012 é o primeiro ano da grande seca, né? A gente não deve contar aqui em Itaperuá coisa como acima de 500 milímetros, não. Mas a gente tem um máximo de 1.300 aqui, o mínimo de 165. E eu costumo dizer que o desvio padrão, tá vendo? A média é 622, o desvio padrão 335. Então, se a gente olhar esses números em gráfico, um gráfico anual, né? Dá esse tipo de instabilidade climática, né? Como a gente conhece, né? Mas se a gente arrumar os dados, é o mesmo gráfico. Se a gente arrumar o gráfico a cada 2 anos, você veja, né? Você sai de uma sanfona para uma coisa mais constante, entendeu? Então eu acho que o corte ano sim, ano não, pode apresentar vantagens, pode dar mais chance à palma de ela robustecer a sua resiliência a pouca chuva. Então eu trouxe esses gráficos aqui como justificativa do corte bianual. E nós vamos seguir medindo uma parte do canteiro com o corte ano sim, ano não. A outra coisa que eu queria mostrar, eu vou aproveitar o dia D foi um ano, 2 anos atrás, eu tive a primeira chance de plantar a palma nos sertões baixos, né? Que há um conhecimento brasileiro que precisa ser desafiado. É que a palma nos sertões baixos não vegeta bem, sem irrigação. Então aqui eu gostaria de mostrar a Fazenda Maria Paz em São José das Espinharas. O palmal está lá, está belíssimo. Agora em novembro, dezembro vai fazer 2 anos. Quem quiser ir lá, as portas estão abertas. E eu trouxe aqui algumas fotos do plantio e de como ele chegou no primeiro ano. Então, de se estranhar é uma coisa que você vai fazer o plantio lá
e chega lá e procura gente que planta palma, e existe gente que planta palma. E a gente comprou a semente lá mesmo. Mas a semente veio muito mal nutrida. Mas olha aí ela com 1 ano de idade. A gente fez uma visita com o INSA em dezembro, quando ela fez 1 ano, e eu senti que ela tinha um desconforto ambiental. Então, a gente começou a controlar desde então a temperatura meia-noite, meio-dia, em várias estações, e esse trabalho só vai terminar lá para março do próximo ano. E a gente também usou o teste de botar umas sacolas, como estão aqui, né? Para ver a que horas ela começava a suar, a transpirar, né? Esse teste eu aprendi com um agrônomo da Miriri chamado Carlos Henrique. Ele me ensinou. Isso é para ver se... Diz que é um teste que eles usam muito em pé de abacaxi também. Mas a palma é, digamos, cã facultativa, né? Então, o que é que nós descobrimos? É que ela não estava, quer dizer, no período mais quente, que foi dezembro, ela não estava no metabolismo cã, ela estava no metabolismo C3. Nós estamos estudando isso ainda, mas a gente, digamos, nós construímos, isso aqui são gráficos de Dr. Parque Nobel, né? Mas a gente vê que ela pode começar a transpirar a partir das 15 horas, né? E isso pode ser considerado normal. Então, licença aqui, nós construímos essa planilha. Quem construiu essa planilha? Nós fazemos parte de um trabalho de nutrição de palma com grandes professores de nutrição de palma, e a gente então acompanhou durante esse ano todo, final do ano passado, tá vendo? Então, o primeiro teste a gente fez no dia 4/11, em que a temperatura do meio-dia estava 34 e a da meia-noite 27. Era primavera. E logo que a gente botou a sacolinha, às 6 horas da manhã ela já estava no metabolismo C3. Então a gente considerou ela 100%. Vamos supor que o dia lá fosse de 6 da manhã às 6 da noite, ou 5 da manhã às 5 da tarde, né? Então a gente viu que assim que o sol nasce lá, ela já estava em campo. Porque se você botar a sacolinha, se ela tiver em C3, ela começa a suar na hora. Aí a gente fez outra medida no dia 26/12, do verão. Aí ela suou depois das 9 horas do dia. Então a gente considerou 75% C3 e 25% CAM. No dia 21/3, que é o outono, ela começou a transpirar depois das 11 horas do dia.
Então a gente considerou 58,33% do tempo quanto C3 e 41,67% como CAN. A gente teve uma chance aqui de fazer, não tiramos a temperatura, a gente teve uma chance de fazer no dia 14/4, que era outono ainda. Mas já nessa medida, ela só transpirou depois de 13 horas. Então a gente considerou que ela estava 58,33 do tempo CAN e 41,67 de C3. E a última vez que a gente fez agora, que foi no segundo dia do inverno, ela só começou a soar depois das 15 horas. E isso já dá 75% CAN e 25% C3. Nós vamos até o outono do próximo ano, até 21 de março do próximo ano. A gente quer saber se ela vai passar os BROIs, né? Os BROIs como 100% CAN, que já era para ser considerada 100% CAN, porque a gente viu nos gráficos de Parque Nobel que uma pequena, era muito pequeno o início da transpiração. Pode ser que, porque esse teste da sacolinha é um teste, digamos, qualitativo, né? E também na equipe de nutricionistas tem um rapaz chamado Tiago Aires que vai medir agora com o IRGA, né? E ele vai ver captação, se está todos em CAN, né? Bom, a gente vem também preparando a amostra de cada medida dessa e faz a análise foliar. Mas, aparentemente, se a gente conseguir passar pelos BROIs agora como CAN, aparentemente, eu diria que como a gente vem estudando, o mecanismo CAN é cálcio dependente, né? Então, se você não tem a nutrição do cálcio, pode impedir a planta de se manter em CAN, né? Então isso aqui está sendo um laboratório excelente para a gente. As plantas estão belíssimas. E então eu sugiro finalmente que a gente nós temos um primo, e aqui está o endereço, que vem acompanhando não só o trabalho em São José das Espinharas, como também nessa equipe de professores de nutrição vegetal. A gente programou um campo experimental em Pombal, em São Domingos, né, próximo a Pombal, e outro em Petrolina, que está sendo, talvez agora em julho, esteja sendo instalado, né? Mas nesse site aqui, o professor João Suassuna, que tem o seu site de recomendações de convivência, ele bota a série de fotos do palmal de São José das Espinharas. Vocês podem ver aí uma beleza, tá lindíssimo. E o palmal de São Domingos, que é do trabalho de nutrição da palma forrageira no semiárido do Brasil. Aqui também em Pombal tá uma coisa belíssima. Aqui são várias fotos, várias idades. Mas então eu deixaria também como recado para esse dia D que a gente, a sociedade que tem interesse no semiárido brasileiro,
construísse uma resposta melhor para esses sertões mais baixos e a convivência da palma nesses ambientes, né? Bom, então, ao final, eu gostaria de me despedir e seguir, né? Aqui já houve a decisão de manter o canteiro e ir somando dados a cada dia D. Então eu diria a todos meu muito obrigado e que, digamos assim, até o ano que vem, se Deus quiser. Até mais a todos.